Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Está caindo aqui na minha cidade uma chuva maravilhosa, muito bem-vinda, que traz frescor e também limpa as energias do astral e todos os miasmas. Então, ela é sempre maravilhosa para as nossas vidas. Por isso vocês podem escutar aí os sons da chuva, os trovões, e saibam que isto é bênção para as nossas vidas. No último vídeo, como vocês sabem, nós vimos os primeiros 5 versos de ouro de Pitágoras, sempre trazendo uma análise mais aprofundada dos seus significados. E neste vídeo nós daremos continuidade a mais alguns destes versos riquíssimos, que ao total são em número de 72. Nós estamos realizando, como vocês sabem, a série Ensaios Filosóficos, e esse já é o nosso 3º vídeo. Portanto, se você não acompanhou os vídeos anteriores, volte lá e acompanhe-os na playlist Ensaios Filosóficos antes de seguir ouvindo este material aqui, para que você possa acompanhar todos os detalhes e não perca a linha de pensamentos plena de abundância para nos auxiliar em nossa evolução. Agora, dito esta introdução importantíssima, eu os convido a acompanharmos aí a vinheta da nossa nova série Ensaios Filosóficos, que eu já retorno aqui com vocês. Fiquem comigo e sigamos juntos rumo à nossa evolução e elevação de consciência para o bem de todos e do todo. Meus queridos, já tendo visto, como lhes disse, e vocês já sabem, os primeiros 5 versos áureos de Pitágoras, daremos seguimento aos próximos, refletindo sobre os mesmos de maneira mais minuciosa. E o verso de ouro de Pitágoras, de número 6, diz: entre os outros, escolhe como amigo o mais sábio e virtuoso. Analisando a sabedoria dos nossos ancestrais, é sempre fascinante e nos deixa inúmeros legados a serem seguidos e imitados, não é mesmo? E aqui este verso áureo de Pitágoras me faz reportar a sabedoria de nossos pais e avós. Lembram? Menino, menina, não ande em más companhias, saiba escolher os seus amigos. Alguns deles utilizavam inclusive aquele dito, aquela máxima popular, baseada em alguns textos bíblicos, não exatamente no conteúdo, na íntegra, mas passando a ideia central de alguns textos bíblicos. Máxima esta conhecida e utilizada por longo tempo em diversos lugares do mundo, que é: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. E a princípio nós ficávamos às vezes muito brabos com os nossos pais e com os nossos avós, e até ficávamos emburrados por eles nos darem estes conselhos, tentando evitar a nossa convivência com alguns dos nossos colegas. Mas nossos queridos não estavam desejando ser preconceituosos ou propositalmente querendo nos tornar arrogantes ou colocar-nos numa redoma super protetiva. O que eles estavam de fato desejando era tentar nos proteger de eventuais futuros problemas, os quais muitas vezes, se tivéssemos seguido os seus conselhos e nos afastado de determinadas companhias, nós não teríamos literalmente sofrido ou figurativamente quebrado a cara, não é mesmo? Se tivéssemos ouvido a voz da sabedoria através dos nossos queridos, teríamos compreendido o que eles desejavam para nós
e teríamos sabido melhor selecionar as nossas companhias ao longo da vida, especialmente na adolescência. Mas enfim, muitas vezes não os escutamos e passamos por sérios problemas. E neste sexto verso de ouro, Pitágoras nos aconselha a escolhermos como amigo o mais sábio e virtuoso. E quando tratamos de sabedoria, é importante se observar que algumas pessoas têm a ideia errônea de confundir acúmulo de conhecimentos intelectuais com sabedoria propriamente dita. Uma pessoa pode ter 1000 cursos, ditos superiores pela sociedade, ter lido 1000 livros dos mais diversos assuntos, carregar consigo 1000 títulos de doutorado, mestrado, ter feito 1000 viagens a diversos lugares e países e ainda assim não ter praticamente nenhuma sabedoria. Estas qualificações todas de uma pessoa só diz que ela buscou desenvolver o seu intelecto, o que, é claro, é louvável, mas não determina o grau de sabedoria interna para pô-la em prática em seu externo e no seu dia a dia. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se não em sua maioria, já conheceram aquelas pessoas simples, sem nenhum canudo, sem nenhum estudo, que jamais saiu do seu país, estado ou cidade, que abrem a boca e lhes saem pérolas das mais profundas sabedorias, reais e práticas, repleta da mais abundante riqueza e compreensão. São pessoas simples, mas profundamente virtuosas, íntegras, generosas, verdadeiros sábios que praticam e sabem ensinar o que vivenciaram. A minha avó materna, por exemplo, de quem eu já lhes falei algumas vezes aqui no nosso canal Universo da Mulher, era uma dessas pessoas lindas. Minha avó não tinha nenhum grau de instrução, era iletrada. E por seu grande desejo de aprender a ler, aprendeu sozinha por seu próprio esforço, com o meu auxílio e o auxílio de minha irmã, através de uma cartilha. Mas quando minha avó nos aconselhava, ela só dizia pérolas das mais perfeitas sabedorias. Ela nos deixou exemplos desta sabedoria iluminadora, os quais até hoje nos fundamentam a caminhada, que guiaram a nossa família. Então, há que se compreender essas diferenças entre pessoas com conteúdos intelectuais e sabedoria real, pois a verdadeira sabedoria não está nos livros. Os livros são maravilhosos, mas toda a sabedoria na íntegra está nas nossas vivências, na prática. Não está nos muitos canudos, no acúmulo intelectual. A sabedoria vai muito além destas cercanias vistas pela sociedade como ideais de superioridade. A verdadeira sabedoria está baseada em ética, em sensatez, em prudência. A pessoa que tem sabedoria não age de qualquer forma. Ela é moderada, é matura, sabe ponderar segundo a experiência que vai adquirindo. Traz consigo a busca pela excelência. A pessoa sábia prima pelas virtudes. Ela não se guia apenas por conhecimentos que estejam ligados ao intelecto, mas ela os adiciona à razão, às emoções em equilíbrio, à coerência de vivenciar o que diz em seu dia a dia. Ela faz por onde demonstrar essa sabedoria. Um ser sábio, automaticamente, tem virtudes visíveis. Ele é justo, correto, íntegro, de bom caráter, não se deixa guiar por desmandos, não dá o famoso jeitinho. A verdade em suas ações está muito bem fundamentada. A justiça é seu guia. Um sábio é uma pessoa sincera, educada, gentil, alguém que pela simples presença
já deixa a sua marca no mundo. Sabe aquelas pessoas que nem precisam abrir a boca para falar nada, que só pela sua presença já impõem respeito? Quantas vezes nós já não vimos aqueles grupinhos em diversos lugares fazendo aquela fofoquinha e quando alguém sábio se aproxima, os tais grupinhos se dissipam, se desfazem. Olha, fulano ou fulano vem vindo, muda de assunto. Não é mesmo? E por que isto acontece se a pessoa nem se manifestou, nem disse nada? Os que estão ali, envolvidos naquela intriga, sabem que pela sabedoria que aquela pessoa carrega, ela não vai aceitar e tampouco assimilar tais comportamentos devido à sua postura. Em vídeo anterior eu já comentei com vocês que os discípulos da escola pitagórica, ao passar pelos locais, eram identificados como tal. Não porque estivessem pregando os preceitos e ensinamentos da escola do Museu Pitagórico, mas pela sua postura, pela forma de agir com as pessoas, pelo seu comportamento. Era visível que eram sábios alunos de Pitágoras. Pois uma pessoa sábia traz virtudes inconfundíveis que lhe destacam onde quer que vá, geralmente acima da média geral. Ou seja, um sábio avalia, sente e lida com as situações problemáticas de forma ponderada e equilibrada. Assim, a sabedoria numa pessoa envolve que ela tenha desenvolvido virtudes como a inteligência, lembra? De intellegere, saber escolher dentre, maturidade em suas escolhas e atitudes, e uma dose de criatividade, refletindo em seus estados comportamentais e de espírito um equilíbrio interno nos quais esta pessoa associa seus conhecimentos à experiência e também e principalmente à prática. E é destas pessoas sábias e virtuosas que Pitágoras nos fala aqui no seu verso áureo de número 6, aos quais ele nos aconselha a escolhermos como amigos pessoas que possam acrescentar algo de bom, justo e nobre à nossa jornada. No verso 7, Pitágoras continua: aproveita seus discursos suaves e aprende com os atos dele, que são úteis e virtuosos. No verso 6, então, ele nos aconselha a escolhermos amigos dos mais sábios e virtuosos. E aqui no verso 7, ele segue nos convidando a aproveitar os seus discursos suaves e aprender com os atos deste amigo sábio, que nos serão úteis e virtuosos. Gente, como é bom você sentar e escutar as palavras de uma pessoa sábia, não é mesmo? A sua alma fica plena, você se enriquece, se eleva ouvindo dele e sai dali, deste diálogo, bem disposto, animado, entusiasmado, feliz. Olha, agora em agosto passado, no dia 12 de agosto de 2018, eu completei 50 anos. Mas desde menininha eu sempre amei a busca da cultura e da sabedoria, para poder, em elevando a minha condição evolutiva, auxiliar melhor aos meus irmãos em humanidade e ao nosso lindo planeta. Eu lembro que em criança, nas reuniões de família, enquanto os meus primos estavam brincando, eu sentava bem quietinha perto dos mais velhos, dos meus tios, dos meus avós, para poder beber, sorver daquela sabedoria maravilhosa. E aquilo me proporcionava um prazer inenarrável. Não que eu não brincasse com os meus primos, ou que uma pessoa mais jovem não fosse ou não possa ser extremamente sábia. Mas os nossos velhinhos são sempre muito sábios e têm muito a nos oferecer. Então eu sempre amei estar em volta deles, lhes ouvindo as palavras sábias.
E jovem ainda, eu morava na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e enquanto as jovens da minha idade, na época entre 15 e 17 anos, estavam envolvidas com festas e namorados, os meus passeios preferidos eram ir ao Margues, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, localizado no centro de Porto Alegre, ou ir a alguma livraria, ou ir ao Parque Farroupilha, conhecido mais popularmente como Parque da Redenção, que é um imenso e lindo espaço verde e de natureza bem no meio da cidade de Porto Alegre, e tem 40 hectares preservados, e lá eu ficava andando, admirando a botânica local, a beleza das árvores, o frescor da brisa, o canto dos pássaros. Depois, ao final do passeio, eu sentava lá no Recanto Oriental, onde tem um imenso pagode com a escultura de Buda e as colunas orientais. Ah, que delícia! E ali eu ficava meditando, refletindo sobre a minha existência e a existência de tudo que é divino, sob aquela brisa deliciosa e aquele panorama natural e sagrado. Não que eu não fosse em festas, ou não namorasse, ou que acreditasse que isto fosse contraproducente. De forma alguma. Eu era uma menina normal, eu namorava sim, e ia às vezes a festas, claro. Mas o meu prazer sempre foi priorizar cultura e sabedoria interna. Lembro que no Margues, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, eu sentava diante as obras expostas e ficava ali, sorvendo as mensagens que o artista procurava passar, a riqueza das imagens e os seus símbolos, o poder de doação daquele ser por detrás daquela obra e o proveito maravilhoso que ele tirava dos dons que houvera recebido do poder divino. E tudo isto, os diálogos com os mais velhos, os amigos sábios, minhas buscas na natureza, meus passeios às livrarias, onde sempre fazia bons amigos, minhas visitas ao Margues, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, sempre me enriqueceram abundantemente a alma. Porque em todos esses sábios eu via recursos de virtuosidades e aprendizados para minha própria evolução, o que me gerava imensos prazer e honra. Queridos, quantas vezes nós observamos os atos e as palavras de amigos sábios, a maneira que eles agiram e agem em suas vidas, e obtivemos respostas lindas através destes aprendizados, os quais absorvemos e colocamos em prática no nosso próprio interior para trazer ao nosso exterior, não é mesmo? Como é bom e agradável se ouvir e se ver a forma de agir de pessoas sensatas, sábias, honestas, justas, gentis, generosas, centradas no bem, altruístas, coerentes em seus atos, não é? Então aqui no verso áureo de número 7, Pitágoras nos convida a sorvermos os suaves discursos e aprendermos com os atos dos nossos amigos sábios, pois eles nos são generosamente úteis e desenvolvem uma riqueza de virtudes em nossas almas que não tem medidas. E nos versos 8 e 9, que precisam ser lidos juntos para que possamos entender o sentido, Pitágoras complementa os seus conselhos referentes aos nossos amigos, dizendo: 8. Mas não afasta teu amigo por um pequeno erro. E 9. Porque o poder é limitado pela necessidade. Aqui no verso 8, Pitágoras está nos aconselhando a não sermos radicais por motivos pequenos. Quando ele nos diz: mas não afasta o teu amigo por um pequeno erro, ele está nos orientando a considerar tudo de bom, de justo e de belo que este amigo já viveu conosco e desconsiderarmos aquelas pequenas falhas e aqueles deslizes que todos nós cometemos.
Pois, claro, estamos todos ainda na condição humana e, portanto, somos passíveis de erros. E isto não é motivo para apagar tudo de bom que um ser represente em detrimento de um erro apequenado, não é mesmo? Sabe aqueles momentos em que nós erramos e nos arrependemos e então dizemos para nós mesmos: eu estava fora de mim? Pois é, nestes momentos, de fato, não compreendemos como agimos de determinada maneira, porque de fato estamos fora de nós, ou seja, estávamos fora do nosso centro. Mas nem por isso nos tornamos imperdoáveis ou esquecemos todas as nossas experiências corretas na vida. Então, tratamos de nos corrigir e seguir em retidão rumo aos nossos ideais. E o mesmo critério que utilizamos conosco, devemos utilizar para com aquele amigo que por vezes possa estar fora de si, e nem por isso, com uma pequena falha, apagou tudo de justo e nobre que já fez ou venha a fazer. Considerando sempre que todos somos humanos e, portanto, suscetíveis a deslizes, mas também capazes de retornarmos ao nosso eixo ideal. Claro que às vezes nós precisamos dar um tempo para que as pessoas possam se reencontrar, se introspectar. Mas isso não significa retirar de vez os amigos preciosos de nossas vidas, por pequenos deslizes que eles cometeram, porque nós também os cometemos. E no verso 9, Pitágoras complementa dizendo o porquê não se deve afastar um bom amigo por qualquer coisa simples, nos falando que o poder é limitado pela necessidade. E aqui me remete a recordarmos os 4 passos da CNV, que é a comunicação não violenta, material maravilhoso proposto por nós, por Marshall Rosenberg, o qual, inclusive, já lhes trouxe aqui no nosso canal Universo da Mulher, e que são os seguintes. 1. Observação sem julgamentos, valorizando o positivo e não o negativo no outro. 2. Entender os seus sentimentos e também os sentimentos do outro. 3. Saber as reais necessidades, tanto suas como as do outro. E 4. Expressar o seu pedido com clareza, oportunizando que o outro possa também expressar o pedido dele. Inclusive, ao final deste vídeo, eu vou deixar na tela este material da CNV para que vocês, se desejarem, possam rever. Então, a CNV nos ensina a agir de forma não violenta, sempre levando em conta não só o nosso lado, como também o lado do outro, com consideração e respeito. E aqui, Pitágoras nos diz que o poder é limitado pela necessidade, pois muitas vezes passamos por situações que não estamos conseguindo expor a real necessidade por trás de determinadas atitudes. E é quando cometemos deslizes, saindo do nosso centro e perdendo o poder do equilíbrio. E nestas horas, como é bom sermos compreendidos e auxiliados, não é mesmo? Sendo assim, devemos considerar as mesmas oportunidades a um amigo que incorra numa falha, porque às vezes a necessidade daquele amigo é só ter um tempo para si, para poder recobrar a sua jornada, ou ele pode ter alguma necessidade relacionada aos seus afetos, e um bom diálogo atencioso pode auxiliá-lo. Ou ainda, talvez esse amigo necessite de um tempo, como disse para vocês, para introspecção, para refletir sobre as questões importantes de sua vida. Enfim, mas o que é fundamental que se compreenda é que no momento que esse amigo cometa alguma falha, nós possamos trazer à memória tudo de bom, de belo e de justo que esta pessoa traz em si e não desconsiderá-la por um destempero qualquer, o que é possível de ocorrer a todo ser humano. Então, meus queridos,
Revisando os versos de ouro de Pitágoras que vimos hoje e a ideia central destes preceitos, vamos encerrar esse nosso encontro. E os versos foram: 6. Entre os outros, escolhe como amigo o mais sábio e virtuoso. 7. Aproveita seus discursos suaves e aprende com os atos dele, que são úteis e virtuosos. 8. Mas não afasta teu amigo por um pequeno erro. E 9. Porque o poder é limitado pela necessidade. Sendo assim, a ideia central destes preceitos que vimos hoje nos versos áureos do 6 ao 9, Pitágoras nos orienta a termos amigos virtuosos e sábios, aprendermos com eles, considerá-los de forma justa, relevando seus possíveis enganos, entendendo sempre o limite humano entre o poder de equilíbrio e as necessidades. Muito bem, meus amigos, se vocês gostaram deste material, compartilhem. Não esqueçam de curtir o vídeo para ajudar o nosso canal Universo da Mulher e tornar ainda mais disponível esses materiais para outras pessoas. E quando aparecer aí na tela final o meu rosto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica sobre ele e te inscreve, ativando também o sininho para receber futuras publicações. Eu vou deixar para vocês aí também, como lhes falei, o material da CNV, caso queiram rever. Ok? E desta forma, era este o material que eu tinha para propor hoje para vocês. Desejo que, através dessas poucas considerações que lhes trouxe sobre estes versos de ouro de Pitágoras, possa se revelar a todos um lindo leque de suas próprias reflexões. Vou me despedindo, desejando que todos sejam abundantemente abençoados. Deixo 1000 beijos em seus corações e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!